Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém. A gente vai falar sobre João. Estou com Lucas na cabeça, que Lucas é o texto do ano, mas hoje é João. João no capítulo 13, dos versículos 1 a 17, depois 31 a 35. De uma forma ou de outra a gente vai falar sobre todos esses textos. Mas ouçam primeiramente este versículo. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Jesus sabia que tinha chegado a hora dele. O que é que você faria se soubesse que o seu tempo no mundo está acabando? O carro passou, até parece um coração batendo, né? O que é que você faria se descobrisse que tem um dia de vida, 10 dias de vida, 10 anos de vida e daí terminou? Na verdade, a gente não pensa nisso, a gente vive como se vivesse para sempre. Mas a vida pode terminar a qualquer instante. A gente associa isso muito com pessoas com doenças terminais. Tem uma doença terminal, vai viver mais de 6 meses a 2 anos. E daí, como essa pessoa já tem uma data final na vida, a gente pensa assim: ela vai morrer e está contando os dias. Mas eu e vocês, acredito que nós já vimos pessoas, como a gente diz popularmente, desenganadas, viverem muito mais do que outros que estavam vendendo saúde. Quantas são as histórias de pessoas que estavam com os dias contados na cabeça dos médicos, que viveram muitos anos, quando aqueles que estavam em plena saúde, de repente, não estão mais aí. Então a gente vive como se fosse viver para sempre. Mas por um instante, pense o que você faria se soubesse que o seu tempo está acabando. Como a gente acha que vive para sempre, eu posso deixar para amanhã muita coisa. E aí isso implica nas prioridades da minha vida. O que hoje é prioridade para a minha vida? Se você estivesse com os dias contados, o que faria? Certo é que a vida muda de perspectiva, assim como a vida muda de perspectiva quando a gente está dentro de um hospital. Quando a gente passa um tempo num hospital, ou com um amigo, ou com um familiar. Eu lembro até hoje, isso faz mais de 10 anos, a primeira vez que eu fiquei internado na minha vida. Foi a primeira vez que eu senti que isso mexeu emocionalmente dentro da minha família. As meninas e a Irene ficaram preocupadas de uma forma que elas nunca antes tinham se preocupado, porque elas perceberam que o pai também fica doente. Porque em algum momento para as crianças o pai sabe tudo e o pai não morre. Aquele momento elas perceberam, não, é uma pessoa. Muda a nossa perspectiva quando coisas acontecem ao nosso redor. Alguém à beira da morte valoriza coisas como mais um nascer do sol, porque pode ser o último, mais uma refeição, pois pode ser a última, mais uma oportunidade de estar com seus queridos. E na verdade, isso deveria ser uma lembrança constante em nossa vida. Porque a gente, quando dorme à noite, não sabe se acorda de manhã. Quando sai de casa de manhã, não sabe se volta meio-dia, se a gente volta meio-dia para casa. A nossa vida, a gente não tem o menor controle disso. Só que a gente perde essa perspectiva. Alguém em plena saúde pode achar que tem tempo para tudo. Aí as prioridades deixam de existir. Na verdade, coisas inúteis, ou no mínimo supérfluas, tomam um lugar daquilo que deveria ser prioritário. Então Jesus sabia, ele estaria morto daqui a algumas horas. Não era daqui a alguns dias, algumas semanas. Isso está acontecendo na quinta-feira à noite já. E ele morreu na sexta-feira de tarde. Daqui a algumas horas ele estaria morto. E o texto bíblico é muito claro em dizer, Jesus tinha todo o conhecimento, pois como o Pai sabia todas as coisas.
E sabendo tudo o que lhe ia acontecer, o que ele faz? Dos versículos 4 a 5, lava os pés dos discípulos. 6 a 8, ensina mais uma lição a Pedro para que seja humilde. Como Pedro teve lições nesses últimos momentos, né? Se vocês olharem bem, quantas lições Pedro recebeu nesses últimos momentos. Quando Pedro parece querer exagerar, não, Senhor, se o Senhor quer lavar então, para eu ser seu discípulo, então me dá um banho logo. Não, calma, Pedro, só o pé já está ótimo. Então quando Pedro parece querer exagerar, Jesus dá outro ensino. 10 a 17, Jesus explica a lição da humildade por ter lavado os pés, e diz que seus discípulos seguiriam esse seu exemplo. Ninguém deveria se julgar maior do que o outro. É a coisa mais horrível do mundo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que é mais que os outros, uma pessoa que trata todas as outras como suas serviçais. O que custa, se você está sendo atendido por um garçom, você ser educado com o garçom que está te servindo? Ou se você tem alguém que trabalha na sua casa na limpeza, o que custa você tratar bem essa pessoa? Mas tem gente que se acha olhando de cima para baixo, se acha melhor que os outros. Essa lição é para mostrar para os discípulos, olha, vocês vão lavar os pés uns dos outros. Notem que não é para um ter só os pés lavados, é todo mundo vai lavar os pés uns dos outros. Vocês precisam aprender que todos estão iguais debaixo do pecado, todos condenados e todos precisam uns dos outros. Do 18 ao 20, Jesus anuncia o traidor, e ele anuncia isso como um sinal. Alguns dizem que essa foi a profecia de cumprimento mais rápida que a gente tem na Bíblia, porque ele anuncia que haveria um traidor, e logo depois o traidor aparece. Não está no texto que a gente leu, né? Ele tá no meio ali do texto da Santa Ceia, e ele envia seus discípulos como apóstolos. Uma dica de grego: apóstolo é alguém que é diretamente enviado por alguém outro. Então alguém só pode ser apóstolo de Jesus se Jesus descer e enviar essa pessoa. Alguém que foi enviado, vamos dizer assim, Jesus enviou Paulo, e Paulo envia Timóteo. Timóteo é apóstolo de Paulo. O envio implica no apostolado. Então apóstolo eram só aqueles 12, que depois um traiu, colocaram mais um no lugar, e por fim veio o apóstolo Paulo. Agora, discípulos somos todos, que seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. E isso é muito bom, mas parece que às vezes querem categorizar: ah, você é só discípulo, eu sou apóstolo. Isso então, em nome de pastor, é pastor, presbítero, apóstolo, anjo da igreja, tem de tudo. Tem para todo gosto. Parece que esqueceram a humildade, esqueceram de lavar os pés uns dos outros. Quem é mais importante do que eu nessa congregação? Eu, o pastor da congregação. Quem é mais importante que eu? Todo mundo. Do mais jovem ao mais idoso. São todos superiores a mim. Porque em Cristo eu sou servo de todos vocês. E em Cristo todos vocês são servos meus também. Isso que é o bonito aqui, é todo mundo querendo servir uns aos outros em amor e não querer competir para ver quem aparece mais. Então ele anuncia o traidor, envia seus discípulos como apóstolos. Do 20 ao 31 ele aponta novamente, do 21 ao 30 ele aponta novamente o traidor. Do 31 ao 33 ele anuncia a sua morte mais uma vez. Do 34 ao 35 pede que seus discípulos vivam no amor a todos. Jesus prioriza, nesse momento, a salvação dos seus discípulos. Ele não priorizou sua dor. Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. A dor dele mesmo não foi prioridade. Ele priorizou a salvação de seus discípulos. Ele anunciou e fez profecias nesse momento,
para que quando acontecesse eles crescem ainda com mais firmeza, porque deles dependeria a pregação do Evangelho dali em diante. E Jesus está a horas da sua morte. Sua prioridade é preparar as pessoas para o que vem à sua frente. Eu vou destacar aqui, o que eu já destaquei, mas só para finalizar essa parte, destacar a humildade, o outro é a prioridade, e o amor, que é a vida cristã na prática. Como eu sempre digo aqui, amor na Bíblia é verbo de ação, é agir em favor de Deus e do próximo. E se você estivesse com seus dias contados, quais seriam as suas prioridades? Vamos lembrar que todos viveremos apenas uma vez sobre essa terra e depois o juízo. Não tem reencarnação. Reencarnação é invenção humana. Viveremos uma única vez sobre essa terra e depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 é um dos textos que diz isso. E um dia todos nós compareceremos diante do Senhor para sermos julgados. 2 Coríntios 5:10. E seremos julgados para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Aí sempre vem à mente aquele filme O Alto da Compadecida, que no final está todo mundo dentro de uma igreja. É um dos filmes mais maravilhosos que tem no Brasil, eu acho. Eu já ri demais com aquele filme. O Ariano Suassuna é um dos gênios que existiu nesse país. E aí, naquele filme tem um julgamento. Um julgamento é feito na perspectiva católica. O filme, o Ariano Suassuna era católico. Ele é feito nessa perspectiva, mas ele idealiza ali o julgamento final de uma forma equivocada. E uma forma equivocada que todo mundo faz. Lá tem o diabo como acusador, Jesus julgando e Maria intercedendo. É católico. Mas todo mundo vê o julgamento final como isso, né? Um momento em que eu vou aparecer diante de Deus e Deus vai ficar lendo os meus pecados ou as minhas boas obras e daí soma tudo e eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não é assim. Quem crê no Filho do Homem não será julgado, e quem crê já está julgado porque não crê no único que dá a salvação. Então o julgamento vai ser só o anúncio final. A nossa vida está decidida no momento que a gente deixa essa terra. Julgamento final, todos ressuscitarão, aparecerão diante de Deus que dirá: venham vocês que viveram com Jesus, que tiveram sua vida fiel, vão para o céu, vão para o reino eterno, que está preparado desde a fundação do mundo. Vocês que viveram longe de mim, agora afastem-se para sempre, condenados eternamente. Isso vai ser o julgamento final. Então, 2 Coríntios diz que todos nós apareceremos diante de Jesus para o nosso julgamento final. E sabendo disso, sabendo que só se vive de fato uma vez nesse mundo e que todos nós seremos julgados, qual é a sua prioridade neste mundo? A minha é viver com Jesus, ler e estudar a palavra de Deus, porque a gente não aprende tudo no seminário. Na verdade, a Bíblia a gente não aprende lendo ela todo ano, várias vezes, a gente nunca aprenderá tudo, porque Deus sempre nos mostra uma perspectiva diferente. Testemunhar dentro e fora de casa. Estas talvez possam ser minhas prioridades. As outras coisas, festa. É legal fazer festa? Olha, eu gosto muito. Gosto quando eu vou, quando me convido, e gosto quando eu faço. É bom estar rodeado de pessoas amigas e queridas. Ou não é? É bom. Então, eu gosto. Gosto de viagens. Na verdade, eu não gosto da viagem. Eu gosto de estar lá onde eu tinha que ir. A viagem eu dificilmente gosto. Porque ou você vai de carro nessas estradas inseguras, ou você vai de ônibus nas mesmas estradas inseguras e você não pode nem dirigir, ou você vai de avião se apertando ali, levanta, desce e quando eu estou aterrissando parece que o meu olho vai ser puxado para fora. Dá uma dor assim que parece que meu olho vai ser puxado para fora. Então eu gosto de estar lá. Na viagem eu dificilmente gosto. Mas eu gosto. Trabalho. Tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que gosta.
E tem gente que diz que gosta, porque se falar que não gosta, o outro acha feio. Aí a pessoa precisa mentir que gosta de trabalhar para enganar o outro, que também não gosta de trabalhar. Não, trabalhar é bom. Naquilo que você sabe fazer, que Deus te deu. Mas nada disso é prioridade se Jesus Cristo é meu objetivo. Isso é importante. As comemorações, as viagens, o trabalho, tudo. Mas a prioridade precisa ser Jesus. Veja ainda que Jesus está preocupado com o futuro dos seus discípulos. Enquanto muitos, hoje em dia, não estão mais preocupados com o futuro de seus filhos quanto à fé. Muitas pessoas não ligam mais à fé que seus filhos terão. Não trazem ou não acompanham seus filhos pequenos à igreja. E daí esperam que um dia alguém desça do céu e leve a fé para esse filho. Olha, se você lembrar a história do rico e do Lázaro, um no céu, outro no inferno, quando o rico pediu lá do inferno, Pai Abraão, manda alguém descer lá para o céu, o que Deus responde? Não, eles têm a palavra de Deus. Se eles não crerem pela palavra de Deus, nem que alguém ressuscite. Isso não é verdade? Para quem não tem fé, nem que alguém ressuscite na frente vai adiantar. Lázaro não ressuscitou? Adiantou para os líderes judeus crerem? Não adiantou. Jesus ressuscitou e quantos ainda não creem? Então a prioridade de Jesus era a salvação dos outros. E muitos de nós parece que não temos mais a prioridade na salvação de nossos filhos, da esposa, do marido. Jesus amou seus discípulos até o fim. Mas existem pessoas que não amam mais o próximo, nem em casa. Os relacionamentos dentro dos lares estão horríveis às vezes. É falta de amor. Na verdadeira acepção dessa palavra. Não é falta de amor aquela paixão que tinha quando namoravam. Isso vai sumir. E graças a Deus que some. Porque se ficar nervoso cada vez que a pessoa está longe, fica ansioso quando ela vem, quando ela ouve, isso é horrível. É bom quando você já confia tanto que você pensa assim, não preciso me preocupar, daqui a pouco está aí. A paixão vira amor. Esse amor está faltando ser exercitado em muitos lares. O amor do perdão, o amor da misericórdia, o amor do... O que você tem? Amor na prática. Jesus amou seus discípulos até o último momento. E se você olhar lá na cruz, texto que a gente lembra da crucificação de Jesus, um pouquinho antes de morrer, Jesus ainda salvou mais um. Porque até o último momento a prioridade de Jesus era salvar as pessoas. Então as pessoas hoje em dia não falam de Jesus aos seus filhos, os pais não dão exemplo, não leem a Bíblia, não trazem os seus filhos à igreja. Você está com seus dias contados. Eu estou com os meus dias contados. Não é texto bíblico? Que Deus sabe quando a gente vai morrer, então está contado. Mas a gente não precisa ter medo. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é daqui 50 anos, porque eu acho que mais do que 50 para mim já deu também. Aliás, 50 já está meio muito. Os nossos dias estão contados por um Deus de amor e misericórdia, que cuida de cada um dos nossos dias com exclusividade. Cada dia que a gente está se afastando, Ele vem e quer trazer a gente de volta. Como um pai quer trazer um filho ao seu abraço, ao seu carinho de novo. O que é que você vai fazer no tempo que te resta? Que você não sabe quanto é. Eu aconselho a, em família, buscar Jesus. Ah, eu quero ir em família para a igreja, mas minha esposa não quer ir. Vem com os filhos. Mostra para ela a importância disso. Se fosse o marido, a mesma coisa.
vem com os filhos, mostra a importância. Se os pais não querem vir, venham vocês, filhos, que já podem vir sozinhos. Mostra a importância disso. Mostra como Jesus é importante na sua vida. A gente mostra a importância de Jesus para os outros quando a gente mostra que Ele é importante na nossa vida. Cada dia da sua vida, cada um dos dias da sua vida, da minha vida, Jesus sabe e está protegendo. Ele já completou toda a obra, está tudo pronto. Toda a obra de salvação, e todos que tiverem fé nele já estão salvos. Então creia em Jesus e seja salvo. Fale de Jesus e salve o próximo. E que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.